Beleza animal reina a partir de agora e eu quero muito chamar a sua atenção a seguir conosco, sintonizado e conectado. Você que está no Bom e Velho Rádio, muito obrigada pela confiança no nosso faleiro, mas eu te convido a partir de agora a também acessar a nossa live no YouTube CBN CBA. E agora, chegou o momento de convidar a protagonista desse quadro que tem chamado muita atenção, que já ganhou o coração e interesse de muitas pessoas por aqui. Ela que é competente, uma especialista na causa animal. Carla Farrima, advogada, está aqui, a nossa protagonista. Hoje o tema da nossa tarde, o papel da OAB na proteção animal. Nós vamos conversar com Paula Benetti e Nilson Portela, presidente e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Animais da OAB Mato Grosso. Já manda a sua pergunta, mas hoje eu vou acolher, é claro, como sempre, com todo carinho, a Carla Farrima, que se tornou uma grande amiga, e eu sou uma profunda admiradora do trabalho e da competência de Carla. Mas hoje, além de recebê-la, nós já queremos também ouvi-la desde a largada para aproveitar cada segundo desse tempo que é precioso sobre o movimento, o protesto, vídeo da Carla aí viralizando, questionamentos importantes foram feitos de forma muito corajosa, profissional e firme ao prefeito Abílio Brunini, e é inevitável que desde a largada a gente acolha a nossa protagonista e ouça também ela falar abertamente aqui nesse espaço que é todo dela sobre esse assunto. Carla, bem-vinda. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professor. Boa tarde, nossos convidados. Falei, a gente vai ter que demorar um pouquinho para começar a nossa conversa, porque não tem como falar hoje, no dia do meio ambiente, não falar de um protesto que nós tivemos em Cuiabá. É um protesto em favor da causa animal. Esse protesto está sendo organizado há bastante tempo já em Cuiabá, pelos protetores, pelos representantes de ONG, que a gente queria não só chamar a atenção do prefeito, mas chamar a atenção da população cuiabana para a importância da causa animal, a importância desse papel que a sociedade civil vem fazendo no lugar do poder público. Então, hoje nós estivemos na frente da prefeitura, não foi só uma manifestação só de barulho, só de gente gritando, não foi nada disso. Nós levamos um documento assinado pelo representante de todas as ONGs de Cuiabá, um documento cobrando as propostas do prefeito quando ele fez enquanto candidato. Essas propostas foram vinculadas no horário eleitoral dele e protocoladas no plano de governo dele junto ao TRE. Então, a gente não estava lá cobrando nada além do que ele prometeu que ele ia fazer pela causa animal de Cuiabá. Então, é bem importante a gente reforçar isso, que foi uma manifestação totalmente pacífica. Quem teve espaço de fala na manifestação foram os representantes das ONGs de Cuiabá, que eu acredito que toda a sociedade sabe que faz um papel incansável. É bom reforçar a fala que nós tivemos lá, de uma das representantes, que ninguém vive de causa animal, ninguém gosta de ficar resgatando animal em situação de rua. A gente faz isso pela omissão do poder público, infelizmente. Então, a gente estava lá cobrando isso, para que ele forneça à população as promessas dele. Só isso. O documento foi protocolado, a gente tem ele disponível, né, para todo mundo que quiser ter acesso. Eu estive lá como ativista da causa, não tem como não me envolver, a causa animal é uma paixão mesmo da minha vida, como advogada, como estudante de medicina veterinária, então a gente se envolve sobre isso e eu, ter esse espaço aqui, para a gente estar falando toda quinta-feira, relembrando, trazendo pontos importantes e relembrando a importância da causa animal, que é saúde pública, é saúde do meio ambiente, é saúde das pessoas, é a saúde dos animais, é a saúde única que a gente tanto cobra hoje para o prefeito. E Carla, nós vimos um vídeo onde você faz uma indagação bastante firme ao prefeito, é um protesto legítimo, o professor vai poder até falar um pouco sobre isso. A gente quer ouvir de você essa impressão pós esse manifesto, esse protesto, como é que você percebeu a fala do prefeito, a conversa, o espaço com vocês, qual foi a sua percepção, sua, eu digo, de todos os envolvidos, porque é um vídeo bastante polêmico, onde ele diz, não vou fazer, e vocês colocam aqui alguns ouvintes já perguntaram, mas ele prometeu mesmo? Quais são as promessas? Então, compartilha conosco a sua impressão após a realização desse evento, e antes de responder, se o professor quiser engatar algum questionamento também, é a hora, professor, que a gente vai usar a largada para esclarecer essa questão, porque movimentou a nossa capital esse protesto mais cedo e a reação do prefeito junto aos manifestantes. Verdade. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, nosso ouvinte. Carla, convidados. Carla, veja bem, a eleição passou, mas as propostas da eleição ela tem que ter uma certa sequência. Quando vocês apresentam as propostas, qual foi a reação do prefeito
é em relação, escuta, aqui existem pessoas que têm uma causa, cuja causa eu utilizei na campanha para ganhar voto, com tais promessas. Qual foi a reação dele? Infelizmente, como vem sido, falei, se fosse só com a causa animal, essa reação do prefeito de um deboche, aparentemente um descaso com o que as pessoas vêm hoje cobrando deles, era fácil de resolver. Mas, infelizmente, a gente tem visto com todas as situações. Ele prefere agir na internet do que pessoalmente. Então, quando eu levei para ele essa pergunta bem marcante, se ele não iria cumprir o que ele prometeu na campanha. E aí eu começo a pontuar o que ele prometeu na campanha. Construção do Hospital Público Veterinário. Ele falou que não vai fazer. A Secretaria de Bem-Estar Animal, que hoje foi rebaixada à Diretoria de Bem-Estar Animal, que antes era uma secretaria vinculada à Secretaria do Meio... Era uma secretaria adjunta vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, que faz total sentido, que é meio ambiente, animais, estar ali. Ele trouxe a secretaria, ele rebaixou para uma diretoria e levou para a Secretaria de Governo dele, sem a gente entender muito bem. Nós pedimos, que foi o que ele prometeu, que a secretaria seria uma pasta exclusiva com um orçamento próprio para poder cuidar da causa animal de Cuiabá. Ele falou que não vai fazer também. Nós cobramos para ele o prédio que já estava praticamente construído, onde iria o bem-estar animal, poder acolher animais, fazer a terminação da construção da clínica veterinária. Ele falou que também não vai usar esse prédio. Então, tudo que nós cobramos, que ele prometeu, ele falou que ele não vai fazer. Mas teve argumento para isso? Não, ou outra a resposta proposta dele é que ele não vai fazer. Ele não vai fazer isso, ele quer terceirizar a causa animal em Cuiabá, contratando uma clínica para fazer resgate, uma clínica para atender. Então, o que nós esperávamos dele como gestor, quando a gente fizesse esses encaminhamentos, é que ele falasse, olha, nós estamos fazendo um estudo, se é necessário mesmo ou não. Ele prometeu, por que ele prometeu? Que ele ia construir um hospital veterinário e agora ele não quer fazer o hospital veterinário. Algum dado ele tinha que era necessário. Por que hoje ele volta atrás e fala que não vai fazer? Então, as nossas cobranças para ele foram nesse sentido, só dele fazer o que ele prometeu. E houve uma negativa, então, de forma geral, sem apresentar, critérios ou outras proposições. Agora a gente espera que nesse protocolo, a gente aponta todas essas promessas dele, cobra dele um posicionamento e a gente espera uma resposta formal. Porque a gente não queria que ele ficasse só falando ali. Ele já falou, agora a gente quer que ele cumpra. Então, a gente espera agora, depois desse protocolo, uma resposta formalizada com um motivo do porquê ele não vai conseguir cumprir. Você começa esse programa hoje um tanto quanto decepcionado. Qual é o seu sentimento após vivenciar essa tensão, esse manifesto? Como é que você está hoje aqui diante... eu sei que com muita entrega, com muita verdade, com muito profissionalismo, mas esse sentimento é de decepção, é de frustração, cara? Com certeza, Marcela. É decepcionante porque nós não estamos há 6 meses só lutando pela causa animal. Existem ONGs em Cuiabá que existem há mais de 20 anos. Então, de fato, a realidade da causa animal ela vem esquecida há muito tempo. Mas o gestor assumiu prometendo muita coisa. Então, que ele cumpra o que ele prometeu pra gente e mostre estudos, base. A gente quer isso, a gente quer que ele mostre o trabalho. Hoje, nós não temos uma pessoa responsável na diretoria de bem-estar animal. Então, fica um pouco assim, é um sentimento de decepção, revolta, porque a gente estava ali cobrando Carla, isso. Uma pergunta que muitas pessoas que não estão sabendo podem fazer agora. Qual era o objetivo do movimento de hoje? Era mostrar para a população que a causa animal em Cuiabá, hoje ela depende única e exclusivamente dos protetores e ONGs. Sim. Não existe ação nenhuma do poder público para que possa ajudar a causa animal em grande escala. O atendimento é mínimo, hoje é muito mínimo, perto da grandeza que é Cuiabá. Só estou perguntando isso para tentar entender. Vocês não foram lá necessariamente para falar com o prefeito? Não, nós não fomos lá para conversar com o prefeito. Nós fomos lá para manifestar e protocolar um pedido de informações para ele, cobrando que a gente não foi lá, por isso que ele desceu, ele quis conversar. A gente falou, a gente não veio aqui para conversar. Nós viemos aqui para protocolar esse pedido formal, manifestar e chamar a atenção da população. Pode parecer uma causa pequena, nossa, mas tinha só... Eu não sei nem mensurar para vocês quantas pessoas tinham lá. Então, a gente quer chamar a atenção da população para a importância da causa animal na nossa cidade. Perfeito. Carla, algo que queira destacar, que faltou após esse movimento? Fique à vontade
se quiser ainda contribuir, porque eu inevitavelmente quero ouvir o comentário do professor, um comentarista político. Com certeza. Professor, quando um prefeito promete, um político promete ali na campanha, naquele calor, na ânsia, né, da vitória, de conquistar a confiança das pessoas, é simplesmente isso, professor? Não cumprir porque não faz mais sentido para mim? É legítimo essa resposta? Como o senhor, né, com a experiência que tem, vê essa reação do prefeito e explicar um pouco para a gente se as promessas dos políticos, elas podem ser simplesmente desconsideradas no tempo oportuno? Não pode, Marcela. É o seguinte, existe 2 tempos quando a gente fala de política. Existe tempo de campanha e tempo de administração. É comum na campanha ter um projeto, ter uma ideia, que depois que você assume a gestão, você descobre que não há viabilidade, ou estrutural, financeira, ambiental, jurídica, existem várias coisas para não acontecer. Isso não significa de eu descer e ficar falando para as pessoas, não vou fazer. Esse tipo de comportamento mostra claramente que aquilo que foi dito na campanha tinha um único objetivo, ganhar o seu voto. Um outro fator, por isso que eu fiz a pergunta para a Carla, se eles foram fazer um movimento para a sociedade, não existiria necessidade do prefeito ir até lá. Mas ele, enquanto cidadão, ele poderia ir. E poderia fazer várias coisas. Conversar com o pessoal para marcar uma reunião, uma data. Pedir uma audiência pública junto com o pessoal da Assembleia Legislativa. Foi o que nós pedimos no ou da Câmara de Vereadores. Marcar uma grande conversa, alguma coisa, e não chegar ali para um processo de enfrentamento. Prefeito não é xerife, não é rei, muito menos faraó. Que no meu terreno eu faço o que eu quero, faço aquilo que dá, né? E essa ideia constante de expulsar, de afastar as pessoas, esse é um fragmento puro do fascismo. É muito difícil ver essa palavra sendo repetida em pleno século XXI, mas as pessoas começam a fazer coisas que não deixam a gente sem condição de não falar. Porque como que eu vou explicar? Qual que é a palavra que eu explico para alguém que fala, epa, isso aqui é meu, aqui você não faz as coisas, isso aqui você tira. Ah, você quer fazer isso? Então eu não faço mais. Ou seja, um gestor público ele é representante de um colegiado chamando sociedade. E depois que termina a eleição, a população não tem situação nem oposição. A população são aqueles que pagam impostos, que contribuem, e com o dinheiro deles o gestor tem que conversar com todo mundo. Agrada a todo mundo? Não agrada a todo mundo. Mas não elimina pessoas. Não existe gestor que tem, institucionalmente, permissão para excluir, para expulsar, para afastar. Qualquer coisa que deve ser feita pelos chamados meios legais, que são os meios jurídicos que vão determinar como você vai fazer isso ou não. Isso é processual. Isso não é sumário. Eu desci, sou dono do poder, eu faço aquilo que eu quero. Isso chama-se ditadura. Nós não vivemos sob uma constituição de ditadura. Mesmo assim, nas democracias, né, não existe permissão em nenhuma constituição do mundo, no regime democrático, para alguém autoritariamente, sozinho, determinar tal ordem. Obrigada, professor. Carla, a gente deseja que realmente vocês tenham uma devolutiva de um estudo, de um planejamento, que esse protocolo ele dê bons frutos no sentido que a resolução venha, e parabenizando o trabalho incansável de vocês. E aqui, microfone sempre à disposição para a gente tratar do assunto da forma mais responsável possível. Se o prefeito quiser conversar conosco, a gente segue aqui até às 16. A intenção é realmente buscar esse caminho onde vocês consigam esse espaço, essa acolhida, e realmente o trabalho da defesa animal ela aconteça com o apoio do poder público. Obrigada, Carla, aqui por compartilhar, por escolher compartilhar e falar desse assunto que está sendo bastante comentado. E, professor, sempre agradecer os seus comentários e análise política de um especialista, um grande especialista que está diariamente aqui conosco. 15h22, a gente vai seguir, é claro, com a pauta prevista para o Defesa Animal dessa quinta-feira. A qualquer momento você comenta a sua opinião sobre esse fato e sobre o nosso assunto, é sempre muito bem-vinda. 99803-5580 é o nosso contato direto, mas está na hora de abrir a nossa bancada e receber, como se deve, os nossos convidados. Vamos acolher e receber Paula Benetti e Nilson Portela, presidente e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Mato Grosso. Paula, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? É muito bom estar aqui e poder falar sobre a questão da causa animal junto com a OAB e hoje, né, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, obrigada a todos pelo convite. Nós que agradecemos, um dia oportuno para a gente conversar e muito sobre o tema. Quero acolher também. Sim, com certeza. O Nilson Portela, que está aqui conosco na bancada. Obrigada, bem-vindo. Boa tarde aos seus ouvintes, Marcela, a doutora Carla, o professor, a doutora Paula. Obrigado pelo convite e, como a doutora disse, no Dia Mundial do Meio Ambiente, está falando sobre a causa animal. Carla, você é anfitriã, então, por favor, o primeiro questionamento. Que bom que o dia deu certinho na quinta-feira. Você viu? Quando as coisas são para acontecer, elas acontecem de qualquer forma. Muito obrigada a vocês por terem topado aqui com a gente para conversar. Falei assim, não tinha como não falar um pouco desse protesto de hoje. Eu entendo a posição da OAB, né? Está acompanhando tudo isso. Eu queria que a doutora Paula explicasse para a gente, com o doutor Nilson, como funciona. Qual é a atuação da comissão da OAB, como que ela pode ajudar e auxiliar a população no geral da causa. Então, doutora Carla, a atuação da OAB na proteção animal, né, ela se dá principalmente através das nossas comissões. Tanto aqui, ela tem todos os estados, através das OAB seccionais, tem em todos os estados. Ela é composta pelos advogados que têm interesse na causa e querem se inscrever. A nossa competência na OAB é justamente essa, cobrar o poder público. A gente tem o poder de fazer projetos e levar o poder público para ser aprovado. As leis, às vezes, têm muitas lacunas, então a gente precisa, talvez, melhorar nas questões das leis e conscientizar a população também, principalmente. A gente pode lançar campanhas para estar conscientizando toda a população sobre a importância da causa animal, né? Hoje em dia, a gente precisa conscientizar o tanto de maus tratos que se tem. Então, assim, através de campanhas, workshops, palestras, a gente precisa conscientizar desde a criança, né? Que começa com a criança, sobre a importância do animal. Então, a OAB, ela vai sempre estar cobrando o poder público, tentando melhorar a situação das questões das políticas públicas que estão em falta, fazendo projetos de leis, levando para ser aprovados, melhorando as leis que já tem, as lacunas que tem, e é isso, a nossa competência hoje. E também destacar, né, doutor Nilson, a importância de ter juristas nesta causa, para deixar claro para a população a relevância de ter profissionais atuantes. Perfeitamente, Marcela. A gente entende que temos os seres humanos e temos também os animais. Os animais são seres vivos que também têm aí os seus direitos. E a OAB tem esse papel, como a doutora disse, de estar acompanhando, de estar propondo projetos de leis, de estar, inclusive, fiscalizando, acompanhando denúncias, inclusive, né? Temos aqui na capital a DEMA, a Delegacia Especializada do Meio Ambiente, temos o Ministério Público, então, de acompanhar, a gente vê dia a dia os maus tratos aí contra os animais, né? E a OAB tem esse papel fundamental, e aí na questão legislativa, questão legal, a gente vê que, como a doutora Paula disse, a questão da educação, né, em relação aos animais, mas temos também que, se a pessoa, às vezes, não entender por bem, temos também a repressão, né? Temos aí a punição para quem pratica maus tratos contra os animais. E a OAB está diuturnamente fiscalizando, acompanhando. Nós também estamos acompanhando, inclusive, esse primeiro movimento que esteve hoje aqui na capital. A gente vê que as pessoas estão mais engajadas em relação aos direitos dos animais, e nós, da OAB, estamos com esse papel, né, com essa função aqui no estado todo, inclusive. Mato Grosso é um estado continental, né, 141 municípios, então muito grande, e a causa animal ela está aquém, né? Mato Grosso está começando agora a ter esse olhar mais detalhado, mais focado para a causa animal. E a OAB tem esse papel de estar acompanhando, fiscalizando, propondo também projetos de leis em relação à causa animal. Professor João, aquele momento que a gente sabe que o senhor já está observando, refletindo sobre questionamentos, o senhor que estuda também o assunto, é um amante dos animais, a gente quer ouvir a sua primeira pergunta, professor. Para começar, eu sou admirador de São Francisco de Assis, né?
onde ele disse se há vida, há Deus. Então, quando a gente fala em defesa do animal, a gente está falando de defesa de uma vida. Não estamos falando do tijolo, não estamos falando do ferro que caiu ali, está falando de algo vivo, e algo vivo que o homem interfere na vida dele. Sim. E se uma vida interfere na outra vida, ela tem a obrigação de proteger essa vida. Você tem um filho, você interferiu na vida dessa criança, você tem o dever de proteção. Dr. Nilson Portela, como que a gente vai em termos de evolução? Porque se a gente volta um pouco no tempo, né, essa questão animal, ela era tratada como algo estranho à vida humana. A gente levou muitos anos, a gente fala isso, estou falando de São Francisco de Assis, mas de lá até aqui, durante muito tempo foi tratado ou como ferramenta de trabalho, né, ou simplesmente como algo que poderia ser alimento. Fora isso, era completamente ignorado. E nós passamos agora por um processo que a gente está começando a tomar consciência em relação a isso. Porém, o mundo urbanizou muito rápido. E essa urbanização, a maior vítima, sabemos que temos seres humanos vítimas, a gente não pode negar isso, mas a maior vítima é o animal. Animais abandonados na cidade, por falta de alimentação, animais silvestres aproximando da cidade. Queria saber como que a OAB pensa, porque tem que ser uma lei em modificação, ela não é algo que está pronto, está acabado. Né? Não é um código finito, é um código com vida. Como vocês estão discutindo isso hoje? Como o senhor disse, essa questão, né? Eu sempre digo que a nossa geração enxergava de um jeito a causa animal. E aí está havendo essa evolução, graças a Deus, felizmente, do ser humano, né? Nós, como um todo, do homem de bem, em relação às políticas públicas, né, aos direitos dos animais. Como o senhor disse, na verdade, nós estamos invadindo o habitat natural dos animais, não só, né, os domésticos, como os silvestres. Eu sempre dou como exemplo aqui a MT 251 para Chapada. Se faz a estrada, duplicou, os carros, aumenta mais as velocidades. E aí não se preocupa, às vezes, com um estudo mais detalhado da questão dos animais. Então você vê ali diariamente animais sendo atropelados, capivara, anta, animais silvestres. Aqui, Doutor Nilson, desculpe interrompê-lo, a gente vai retomar a resposta na íntegra, mas a gente precisa respeitar a rede que traz o repórter CBN a cada meia hora, os destaques do dia, mas daqui a pouco a gente segue firme e forte aqui no nosso quadro Defesa Animal. Não saia daí que a sua companhia ela é muito valiosa e a gente volta bem rápido. 15 horas 37 minutos desta quinta-feira, 5 de junho de 2025, dia do meio ambiente. A gente segue com Defesa Animal, aqui reinando na nossa programação. Caiu certinho o dia, né? Oportuno, Deus cuida dos detalhes. Carla Farrima, advogada, é a nossa anfitriã. E hoje nós estamos recebendo Paula Benetti, Nilson Portela, presidente e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Seccional Mato Grosso. Tema dessa tarde, o papel da OAB na proteção animal. Eles estão aqui explicando esse papel tão importante, as formas também de denúncia, as tratativas que são tão valiosas, e a sua contribuição ela é muito importante. Já manda a sua pergunta para cá, 99803-5580. Doutor Nilson, veio o repórter, mais uma vez eu peço desculpa pela interrupção, mas o senhor respondia aqui o questionamento do professor João Edson, inclusive citando ali a situação na estrada de Chapada dos Guimarães. Eu gostaria de pedir para o senhor retomar, inclusive em respeito à sua explanação, e para quem chegou agora, ligou o rádio também, poder acompanhar. Obrigado, Marcela. Continuando o raciocínio, então, eu dizia que a estrada de Chapada, a famosa MT 251, se duplicou aquela rodovia, e aí aumenta a velocidade dos veículos, e aí os animais que estão ali querendo atravessar de um lado para o outro, capivara, próprio animal doméstico também, eu que passo ali diariamente, que eu moro naquela região, a gente vê, infelizmente, esses animais atropelados. Esse dia eu vi mesmo uma família de capivara atropelada. 2 adultos, que eu acho que era macho e fêmea, mais uns 3 menores. Né? E essa época agora que começa a estiagem aqui em Mato Grosso e aqui em Cuiabá principalmente, o que acontece ali naquela região? Começa a faltar água para esses animais locais, para eles banharem e tal, e aí eles vão procurar lugares mais distantes. Aí acaba o que é? Atravessando a rodovia,
e aí é onde acontecem esses acidentes. Então, assim, a gente vê que há uma invasão nossa do ser humano no habitat natural desses animais. E aí o que acontece, respondendo ao professor, o papel da OAB nesse sentido. Existem leis, só que às vezes as leis elas não são cumpridas integralmente. Questão das malhas viárias, né? Tem leis aí na questão do meio ambiente, de se conseguir aí as licenças ambientais, que às vezes elas são atropeladas, né? As fases ali de estudo em relação para construir aquela rodovia. A gente vê alguns lugares fora do Brasil que você vê passagem, túneis, né, nas rodovias para que esses animais, inclusive túneis gigantes, que passam animais de grande porte, por baixo da rodovia para que ele não seja atropelado, enfim. E às vezes aqui no Brasil, a gente vê que às vezes falta mesmo cumprir a lei, as leis ambientais, que a gente vê que são seríssimas, mas que às vezes não são levadas em consideração, são ali atropeladas, aí se faz uma rodovia, né, sem um estudo, sem um impacto, e aí acontece o que vem acontecendo. Então, nós da OAB, a preocupação nossa ali nessa comissão é estar acompanhando essas situações, né, que acontecem aí diariamente, principalmente aqui em Mato Grosso. Nas rodovias, Mato Grosso, como eu disse, é um estado gigantesco e a malha viária aqui é muito grande. Então acontece sim, infelizmente, um número grande, enorme de animais atropelados aí, não só às vezes nas zonas rurais, mas também dentro das próprias cidades. Aqui em Cuiabá não é diferente, a gente vê também animais domésticos sendo atropelados, infelizmente, e aí inclusive não temos nem para onde levar esses animais. Doutora Paula, a gente estava comentando, a OAB ela pode, então, ser um canal de comunicação. As pessoas, os populares, até é bom a gente, né, trazer essa comissão, porque a gente fala, é uma comissão formada só por advogados, quem faz parte, até poder explicar para a gente como que ela funciona, assim, de fato, quem pode fazer parte, até um chamamento aos colegas que atuam ou gostam, simpatizam com a causa animal, para poder integrar, né, tá lá com a gente também. Sim, com certeza. Então, doutora Carla, a comissão ela é formada somente por advogados, né? Mas é igual eu sempre falo, os advogados que simpatizam com a causa, que defendem a causa, venha, se inscreva na nossa comissão para somar junto. É uma comissão que tem o direito recebe muitas denúncias, mas eu sempre falo, tem que ser feito o boletim de ocorrência. A pessoa fez o boletim de ocorrência, acompanhe seu boletim de ocorrência para que ele vá para frente, para talvez se materializar a questão da lei. Precisamos que a causa animal, as leis sejam cumpridas e comecem a se materializar os casos de maus tratos, que são muitos. E hoje eu falo assim, não são maus tratos apenas dos animais domésticos, né? Hoje no nosso estado a gente tem muitos casos de maus tratos dos animais silvestres, principalmente. Então, se você tem conhecimento de um caso de maus trato, procure a delegacia especializada do meio ambiente, faça um boletim de ocorrência ou faça um boletim de ocorrência até de forma online, né? Eles pedem ali para juntar as provas, assim, junte as provas necessárias, acompanhe esse boletim de ocorrência. Hoje o juizado especializado do meio ambiente também recebe denúncias, então você pode estar procurando. Inclusive o Ministério Público também, que é um órgão que fiscaliza, né? Eles recebem muitas denúncias, né? Então, assim, os advogados que simpatizam com a causa, venha, se inscreva na nossa comissão, procure a OAB para se inscrever na nossa comissão e fazer parte, somar. E, doutores, quais os grandes desafios? Porque imagino que vocês tenham planejamentos, encontros, e olhando, não é, Carla, para a nossa paróquia, para as nossas necessidades, quais os pontos, os maiores desafios aí, as demandas maiores, o foco principal de vocês? Já que a gente está aí no meio do ano, é importante a gente avaliar como foi até aqui e os desafios que tem a seguir. Os principais desafios hoje, né, são as questões de maus tratos e de políticas públicas. As faltas de políticas públicas, né, a questão da castração é muito importante. A questão da castração é um número muito grande de animais abandonados sem castração e as ONGs estão aí ajudando, olhando, cuidando desses animais, amparando esses animais. Então, assim, é um desafio que é enfrentado, é a falta de políticas públicas hoje e a questão de lacunas na lei, né? Que às vezes você tem uma lei, às vezes igual a do animal comunitário, mas a gente vê que
falta alguma coisa, alguma questão. Então, assim, esses são os maiores desafios da gente. Então, assim, a gente faz a nossa reunião mensal, onde os membros todos participam, pode levar as suas ideias, compartilhar os projetos, né, para a gente efetivar essas questões. Nós tivemos recentemente aqui no Mato Grosso, foi amplamente divulgado, eu não sei precisar se foi a primeira vez, mas foi a primeira vez, pelo menos, que eu vi. A manutenção de uma condenação, de uma sentença no 2º grau, da condenação da pessoa por maus tratos. Ela foi já com a lei sanção, né, a lei de 2020, ela foi condenada a 4 anos de reclusão. A OAB, ela pode fazer esse papel, às vezes, de participar ali no Ministério Público, acompanhando esses processos. A senhora até comentou dessa questão dos animais comunitários. A gente vê que é um embate enorme nos condomínios. Às vezes as pessoas procuram muito. A gente vê muito, chama a OAB, fala com a OAB. Então, esclarecer até que ponto ela pode interferir nesses casos. A OAB, ela pode esclarecer muitas dessas questões. Eu recebo muitas denúncias dessas questões, principalmente dos animais comunitários, né? Que é um embate hoje em dia. Então, assim, a OAB, ele, quando procura a gente orienta dentro da nossa competência, né? Do nosso regimento interno. Então, assim, igual os processos, às vezes tem uma questão, a gente pode ali sentar junto, o Ministério Público, tentar marcar uma reunião, discutir, debater os casos, né? Sempre tá buscando o debate, conversando com os órgãos para chegar a uma melhor solução. Inclusive, esse caso, eu acho que, se eu não me acredito, se não falha a memória, é de Marcelândia, um caso do interior. Do interior. O seu Éder está comentando isso, Carla, está dizendo, boa tarde, Marcela, porque é tão difícil fazer cumprir essa lei dos animais. Eu alimentava e cuidava na frente do meu condomínio, simplesmente foram retirados de lá pela administração do condomínio e até hoje eu não sei onde foram parar. Ele falou que foi até a DEMA e não fizeram nada, não tinha como auxiliar. E aí ele ofereceu recompensa, postou e nada aconteceu. Ele colocou, olha, Marcela, um projeto de lei 275 de 2023, está estudando, mas vê essa situação aqui, como o seu Éder destaca. Muita gente também tem esse sentimento. Não, Carla? Você vivencia muito situações como aqui o seu Éder destacou? Infelizmente, a gente tem muitas leis, às vezes elas são um pouco, infelizmente, elas não são feitas até por quem de fato conhece e entende da causa animal. Às vezes o político, na ânsia de querer atender, ele precisa ter uma equipe que conhece e entenda disso para poder auxiliá-lo, para que essa lei de fato atenda a população. Então nós conseguimos essa lei do animal comunitário, mas é uma briga assim enorme dentro dos condomínios para que se possa fazer cumpri-la, porque o animal comunitário, o animal que está em situação de rua, ali naquela situação, ele não tem uma pessoa que consegue ser o responsável por ele, porque é um animal errante. É um animal que um dia ele está aqui, amanhã ele pode não aparecer, ele está em outro lugar, mas tem uma pessoa que sensibiliza e cuida. Então esse papel, eu acredito que a gente tem que fazer como população, ter essa consciência e respeitar esses animais comunitários. Eu citei esse comentário sobre os animais e até chamei a OAB aqui, porque às vezes as pessoas querem que a OAB atue dentro dos condomínios, e às vezes por ser um condomínio, ela não pode agir, mas aí existem as outras formas que ela pode estar auxiliando a comunidade, né? Essa demanda aparece para vocês? Nesse caso, Marcela e doutora, a gente sempre fala, eu falo, né? Tem muitas leis, nós temos muitas leis. O que falta é fazer cumpri-las. Essa mesma aí, existe uma lei municipal que ampara a pessoa alimentar o animal comunitário, o animal em situação de rua. Tem uma lei que protege a pessoa. E aí acontece, às vezes, acontece o que o menino está falando aí, que às vezes não consegue, que são retirados de lá aqueles animais à força. Quem retirou está cometendo maus tratos. Né? Então, assim, hoje nós temos câmera para todo lado. Nós temos que começar a cobrar, que é o papel da OAB, né? Cobrar, orientar as pessoas a fazer denúncia. E aí eu conversando com a doutora, inclusive, antes da entrevista, de repente a gente vê um canal aí de denúncia para a OAB, porque as pessoas podem também estar ligando para a gente lá na comissão e a gente está acompanhando de perto esses casos. Porque tem que cumprir a lei existe, porque às vezes as pessoas não sabem e acaba o que está acontecendo aí. Vem uma pessoa lá e retira, e aí a pessoa fica aqui, né, sem ter como se fazer, o que fazer nessa situação. E aí quem retirou está cometendo maus tratos, aí tem punição para isso. Então a gente vê que assim, tem muitas leis municipais, federais e estaduais que às vezes precisam sim, colocá-las em práticas e fazer cumpri-las. Carla, tem muita gente participando. Posso colocar mais um áudio Com aqui? certeza. Muita mensagem chegando. Quem pergunta agora é Luciano Ramalho.
Boa tarde, Luciano Ramalho. Nós estamos entregando na mão de ONGs assuntos sérios que deveriam ser tratados pelo Estado, né? E isso na área ambiental, na Amazônia, por exemplo, tem milhares de ONGs tratando de defender todo mundo. Na região Nordeste, onde tem pessoas passando dificuldade, não tem esse mesmo número de ONGs. Não está na hora do governo criar políticas públicas para assumir o seu papel, para nós tirarmos essas ONGs aproveitadoras que só arrecadam dinheiro e não fazem nada pelo meio ambiente, nem pelo ambiente e nem por pessoas? Quer comentar, professor? Primeiro a gente precisa saber, ONG é uma organização não governamental, tá? Então ela é livre, ela pode ser criada. O caso que o Luciano cita é que houve uma confusão, alguns anos atrás, que foram políticos criar organizações não governamentais para pegar dinheiro do governo. Então a gente tem que separar essas duas coisas. Hoje a gente até, as ONGs ficaram tão marcadas por essa situação que disso. Mudamos até a nomenclatura. Sim. Hoje é a Organização da Sociedade Civil. Porque, infelizmente, isso. essa situação marcou a população. E não dá para você organizar a sociedade, o Estado, sem o terceiro setor. Ela é importante nesse processo. Então as ONGs ela tem a sua importância. Criminoso, nada é importante, seja ONG, seja o que for. Tudo que é criminoso tem que se tirar fora, né? Só colocando que não dá para o Estado bancar tudo sozinho. Tem que ter a participação, sim, de instituições não governamentais, né? O que não dá é para fazer, criar instituição, pegar dinheiro e não fazer nada. Lembrando que as organizações não governamentais, não públicas, elas também são fiscalizadas a partir do momento que elas são. Então, os órgãos fiscalizadores também têm que funcionar em relação a isso. E eu também acredito que as ONGs tem que haver um equilíbrio. Sim. Né? Como o senhor disse, o Estado precisa das ONGs, mas às vezes repassar toda a responsabilidade para as ONGs, que é o caso que a gente vê e acompanha em relação aos animais, e como disse o Ramalho aí, em parte eu concordo com ele, o Estado tem que sim fazer políticas públicas, assumir a sua responsabilidade. A gente vê, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, em Cuiabá, as ONGs aí abarrotadas de animais, não só as ONGs, como também os protetores de animais, né? Diga-se de passagem. Então aí, assim, assumindo uma responsabilidade que é do município, né? Que poderia ser ajudado pelo Estado, ajudado pelo órgão federal, e às vezes repassa toda a responsabilidade para as ONGs e protetores. Vamos seguir ouvindo aqui a audiência, porque tem muito áudio hoje. A gente está assim, com muita gente participando, comentando. É o Mauro que mandou mensagem. Vamos ouvir. Boa tarde a todos da bancada. Esse assunto é um assunto que me incomoda muito. Eu moro aqui na região de Santo Antônio Levegé, na comunidade de Porto de Fora, e tem uma ligação aqui da MT que liga Santo Antônio a Rondonópolis hoje, né? E eu trafego por essa região há mais de 25 anos e garanto, sem sombra de dúvidas, que eu já vi mais de 5 mil animais mortos aí, atropelados nessa estrada. É uma tragédia mesmo. Animais de pequeno, de grande porte, e isso me incomodou muito. Um tempo até pensei em fazer um projeto, catalogar esses animais. É importante demais essa pauta aí, em defesa da nossa fauna e da nossa flora, né? Mauro, ele falou uma coisa muito importante. Eu até pensei em fazer. Faça esse projeto, ajude, incentive, cutuque o poder público. Que a gente fala que o Ministério Público, eles têm que ser instigados. Então, se a gente tivesse, quem sabe, dados, um grande problema da causa animal hoje é a falta de dados. A gente não tem noção de quantos animais vivem em situação de rua, quantos animais existem em Cuiabá, com as ONGs, com os protetores. A gente cobra a política pública, mas a gente não tem uma base de dados para conseguir, porque a gente vê muito na realidade. Então, ele comentando, você viu, em período, mais de 5 mil animais. Então, é importante esse posicionamento da população, por isso que a gente fala, a população vir com a gente, conseguir cobrar, protocolar sempre isso, para a gente poder entrar no radar do poder público, para eles enxergarem a causa animal. Ali é um exemplo, conheço essa região, inclusive meus pais, uma época, quando eu era criança, morou em Barão do Melgaço, e ali foi asfaltado recentemente, era estrada de chão ali já é o início do Pantanal, né? E de repente chega o asfalto, aí o que acontece? Os animais acostumados a atravessar ali quando era estrada de chão, aí chegou o asfalto, não tem nenhuma proteção, não tem nenhum túnel de passagem,
E aí o número é esse mesmo. Infelizmente é alarmante, mas é triste, muito triste. Carla Farrima, Nosso últimos tempo, minutos. né? Já tá voando ali nosso tempo. E é claro que ele é todo seu. Eu queria uma última pergunta para a doutora Paula, para a gente falar sobre essa importância da comissão, que a gente fala muito que a educação é o que vai mudar. A OAB, ela tem um programa, o OAB vai à escola, e a comissão, a partir desse ano, ela vai conseguir, né, tá ali junto, cobrando e levando. Tem projetos de construção de uma cartilha também, tô falando tudo isso porque eu tô lá na comissão já também. Isso mesmo, doutora Carla. Tem um projeto, né, dessa cartilha aí que eu tô querendo que nossa comissão faça essa cartilha, porque eu acho que é muito importante essa cartilha para divulgar nas escolas, para as crianças, nas creches, né? Para todo mundo que tiver interesse na causa, ter essa cartilha, né? E eu quero muito que a nossa comissão leve, sim, para as escolas, que discuta a causa animal, apresente para as crianças, para os adolescentes, né? A importância dos animais, tanto os domésticos como os silvestres aqui no nosso estado, né? Então, assim, a comissão tem muitos projetos, inclusive temos que pegar todos esses dados também, dos quantos animais que temos aí em situação de rua, a gente tem que tentar coletar todos os dados para cobrar mais as questões do poder público. Obrigada, e que a gente quer realmente até acompanhar, não é, professor? Importante demais a educação e a iniciativa. Seu João Viana, querido, participou aqui, deixou um áudio, vou transmitir a Carla dando aqui sugestões, né, para essa situação vivida aqui, traz uma situação do CPA vivida por lá, eu vou compartilhar, pode ter certeza, mas eu estou aqui dando um giro para a gente responder a maioria dos ouvintes. Eu acho que nesse minuto final, nessa reta final, Carla, é importante reforçar a denúncia, porque tem ouvinte querendo saber como é que faz, se tem uma devolutiva, se vocês acompanham as denúncias, o que acontece realmente com a pessoa que está ali maltratando o animal, essa averiguação. Acho que para a gente reforçar nesses minutos finais é importante para o ouvinte compreender como é que funciona. Eu acho muito importante, viu uma situação de maus tratos, denuncie, procure a delegacia especializada do meio ambiente, faça um boletim de ocorrência, pode fazer o boletim de ocorrência online, junte as provas necessárias que eles solicitam, seja fotos, vídeos, e acompanhe o meio de denúncia, o boletim de ocorrência, o número ali para ver como que está sucedendo. Caso precise, pode entrar em contato com a nossa comissão, faça um boletim de ocorrência, pode fazer o boletim de ocorrência online, junte as provas necessárias que eles solicitam, seja fotos, vídeos, e acompanhe o meio de denúncia, o boletim de ocorrência, o número ali para ver como que está sucedendo. Caso precise, pode entrar em contato com a nossa comissão, faça um boletim de ocorrência, pode fazer o boletim de ocorrência online, junte as provas necessárias que eles solicitam, seja fotos, vídeos, e acompanhe o